água, água, em todo lugar e nenhuma gota para beber. É assim que os californianos devem estar se sentindo agora. Eles vivem em um estado com 1.552,8 quilômetros de litoral, onde o oceano está a apenas um arremesso de pedra de distância. No entanto, apesar disso, as pessoas que vivem aqui estão passando por uma crise hídrica cada vez mais profunda que só está piorando. O estado está saindo de uma seca de 3 anos, que durou entre 2020 e 2022. Pior ainda, alguns afirmam que esta seca específica não acabou. Tão recentemente quanto em abril de 2023, 9% dos californianos estavam enfrentando secas severas ou excepcionais. Realmente não há água suficiente para todos. Isso nos deixa uma pergunta: o que diabos está acontecendo com o fornecimento de água da Califórnia? Este é um estado que gastou quase 9 bilhões de dólares em investimentos relacionados à água nos últimos 3 anos, mas seus problemas estão apenas piorando. Por quê? Vamos dar as respostas neste vídeo. Começamos com um problema que já mencionamos, a seca. A realidade é que a batalha da Califórnia com as secas nunca termina. O período entre 2020 e 2022 pode ser o exemplo mais severo recente, mas o estado não está fora de perigo, à medida que nos aproximamos do final de 2024. Em meados de setembro de 2024, foi revelado que 71% da terra da Califórnia está anormalmente seca, com 11% dela presa em uma seca. Compare esses números com os de 2023 e você verá um grande problema se formando. Apenas cerca de 6,5% da terra da Califórnia estava anormalmente seca em setembro de 2023, com menos de 0,25% dela em estado de seca. Reduzido é um problema. Com uma possível formação de laninha no Oceano Pacífico, provavelmente haverá menos tempestades e nevascas na Califórnia durante o inverno de 24. Isso deixa ainda menos água para um estado que está desesperadamente clamando por alívio, à medida que sua sede coletiva se torna mais insuportável a cada dia. Falando em sede, os californianos vão sentir a dor nos próximos anos graças às mudanças climáticas, de acordo com o Projeto Estadual de Água da Califórnia, ou State Water Project, que fornece água para 27 milhões de californianos e cerca de 750 mil acres de terras agrícolas. O Projeto Estadual de Água da Califórnia divulga relatórios bienais sobre o status da água. Em 2021, no auge da seca de 3 anos, seu relatório sugeriu uma queda de 9% no abastecimento de água nos próximos 20 anos. Avançando alguns anos, e a queda mínima projetada é de 13%, sendo o máximo de 23%. Tudo isso resulta em um estado que já está devastado pela seca, perdendo ainda mais de sua água utilizável. Depois há a camada de neve da Sierra Nevada a considerar. Anualmente, a neve se acumula nas montanhas da Sierra Nevada. Essa neve derrete, escorrendo pelas montanhas e entrando nos cursos d'água naturais da Califórnia, fornecendo até 30% do suprimento anual de água do estado. A boa notícia é que 2024 parece ser um ano de destaque para essa camada de neve. A Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço diz que o pacote continha 110% da quantidade média de neve normalmente registrada até abril de 2024. Mais neve acumulada resultará em maior fluxo de água para a Califórnia posteriormente. Boas notícias, certo? Talvez para 2024 e os últimos anos em que a camada de neve tem sido maior que a média. Mas eles não vão durar muito mais tempo se as mudanças climáticas continuarem a fazer estragos na Sierra Nevada. A NBC News disse em dezembro de 2021 que pode ser apenas 25 anos até que as camadas de neve desapareçam completamente. Em pouco mais de 2 décadas, a Califórnia pode perder cerca de 1/3 de suas fontes de água, enfrentando reservatórios mais secos, sistemas de trânsito de água envelhecidos e eventos climáticos imprevisíveis que podem levar o estado a uma severa seca repentinamente. Basicamente, a Califórnia está ficando sem água utilizável. E enquanto isso já é ruim o suficiente para as pessoas, o que isso significa na frente agrícola? A resposta simples é que há dias difíceis pela frente.
No momento, a Califórnia tem cerca de 9 milhões e 600 mil acres de terras agrícolas que juntos usam 34 milhões de pés de água por ano. Grande parte desse uso de água está concentrado no Vale de San Joaquim, que representa 54% do total. Outras regiões que usam muita água incluem o Vale de Sacramento, que usa 21% dos 34 milhões de acres, e a região do deserto do Sudeste com 6%. Tudo isso soma ao fato de que as terras agrícolas da Califórnia consomem cerca de 40% da água do estado a cada ano. Parte disso é água subterrânea, que abordaremos adiante, mas a principal conclusão é que os agricultores californianos precisam de mais água quando correm o risco de receber menos do que nunca. O problema aqui não é que a Califórnia começará a ficar sem comida à medida que sua agricultura seca. Todos os Estados Unidos correm o risco de perder, com a Califórnia também sofrendo um grande impacto em sua economia à medida que os agricultores são forçados a racionar sua água. A indústria agrícola da Califórnia produz mais de 350 commodities e gera 49 bilhões anualmente em quase 70 mil fazendas e ranchos. A maioria dessas fazendas e ranchos emprega milhares de pessoas e qualquer redução ameaça os meios de subsistência delas. Existem também indústrias relacionadas à agricultura, que juntas geram mais 100 bilhões por ano para a economia da Califórnia com base na atividade agrícola. Elas também serão afetadas à medida que as reservas de água da Califórnia diminuem. Quanto ao motivo pelo qual o resto dos Estados Unidos vai sofrer, tudo se resume à produção. A Califórnia é responsável pelo cultivo de cerca de 1/3 dos vegetais vendidos nos Estados Unidos, além de cerca de 75% das frutas e nozes do país. A escassez de água na Califórnia reduz a produção de alimentos, forçando outros estados a importar a preços mais altos, à medida que as mudanças climáticas impactam a agricultura californiana. Você pensaria que números como esses fariam os agricultores californianos pararem para pensar. Você pensaria errado. Você poderia argumentar que há um elemento de ganância na indústria agrícola da Califórnia que está levando a um consumo coletivo de água muito maior do que o necessário. Calmeter certamente pensa assim. Ele diz que o estado poderia reduzir seu consumo de água agrícola em impressionantes 93%, se mudasse seu foco de culturas que consomem muita água, como alfafa e amêndoas, para culturas que não precisam de um fornecimento quase constante de líquidos. Mas há uma razão pela qual isso não vai acontecer. As culturas menos intensivas em água que os agricultores da Califórnia poderiam cultivar não são rentáveis. Grãos e feno são vitais como qualquer outra cultura, mas não são viáveis economicamente para agricultores de um estado com custo de vida cerca de 30% acima da média nacional. Os agricultores da Califórnia usam muita água porque precisam cultivar culturas que dão mais dinheiro, devido ao alto custo de vida no estado. Para ilustrar o problema, uma única libra de amêndoas gera $1,10 para um agricultor californiano. Esse é o menor valor desde 2008, mas ainda é consideravelmente maior do que as culturas que demandam menos água geram. A partir de outubro de 2024, um alqueire de trigo é vendido por $6,83. Um alqueire equivale a 60 libras de produto. O que você preferiria cultivar? Amêndoas que geram uma receita de cerca de $66 por 60 libras de produto? Ou trigo, que rende cerca de 1/10 desse valor pelo mesmo peso? Mas, se os níveis de água caírem muito devido às mudanças climáticas, os agricultores da Califórnia poderão contar com as enormes reservas subterrâneas para irrigar suas plantações, certo? Eles já estão. Mas o problema oculto da água na Califórnia é que não está apenas enfrentando secas relacionadas à água superficial consumível. Também está lidando com um enorme problema de esgotamento de águas subterrâneas. Segundo o Calmeters, a bacia subterrânea no Vale de Cuyama é a 34ª no mundo em níveis de esgotamento de águas subterrâneas. Essa bacia está perdendo cerca de 5 pés de sua água por ano? Lance seu olhar sobre o resto da Califórnia e outras 4 bacias no Vale de San Joaquim sozinhas entram no top 100 para esgotamento. Há também uma enorme perda de água subterrânea em San Diego, que tem bacias subterrâneas
perdendo cerca de 4 pés de água anualmente. Por que tudo isso está acontecendo? Em uma palavra, agricultura. Bem, um rápido declínio nos níveis de água subterrânea não acontece em regiões onde não há indústria agrícola em atividade. Onde há agricultura, bombas são usadas para acessar a água subterrânea, diminuindo os níveis ao ponto em que a água tão vital para as fazendas da Califórnia eventualmente desaparecerá. Os poços começarão a secar, pequenos riachos que alimentam os rios desaparecerão e com a água subterrânea esgotada, a própria terra acima pode começar a afundar, destruindo as fazendas que usaram um recurso tão valioso. A Califórnia busca solucionar este problema. Em setembro de 2024, o Conselho de Controle de Recursos Hídricos do Estado da Califórnia aprovou unanimemente colocar a bacia de águas subterrâneas de Tule sob medidas probatórias. Essa aprovação visa limitar o volume de água retirado da bacia, não sendo a primeira do gênero. Este caso particular surge em resposta aos problemas de subsidência do solo em Tule, com o solo tendo afundado mais de 7 pés desde 2015. Esse acesso restrito agrava os problemas hídricos dos agricultores californianos. Com a redução do fornecimento de água superficial e o corte no acesso à água subterrânea, menos culturas podem ser cultivadas. Ao tomar a ação necessária para preservar a água subterrânea que lhe resta, a Califórnia e seus agricultores têm que absorver o impacto econômico negativo que vem com o acesso limitado à água. Os agricultores da Califórnia estão aceitando tudo isso sem reagir? Se uma ação judicial contra o Conselho de Controle de Recursos Hídricos do Estado em maio de 2024 for um indicativo, 2 proprietários de terras e o Kings County Farm Bureau contestaram a decisão do Conselho de Água de monitorar as águas subterrâneas na subbacia do Lago Tulare. Os agricultores alegam que essa ação do Estado foi um abuso de poder. O sucesso do processo pode dificultar ainda mais a preservação das águas subterrâneas em depressão na Califórnia. Mas e o povo do Estado? Como eles vão lidar com a seca, a diminuição das águas subterrâneas e as altas demandas da indústria agrícola do Estado? Em poucas palavras, não muito bem. A Califórnia é o estado mais populoso da América, com mais de 39 milhões de pessoas. Isso é muita gente que precisa de água. Se cada uma dessas pessoas precisa entre 6 e 8 copos de água por dia, que é uma média comumente referenciada de consumo de água, então já podemos ver o nível de demanda se formando. Mesmo com apenas 6 copos, essa população precisa de mais de 1 bilhão e 800 milhões de onças fluídas por dia para se manter saudável. Com 8 copos, seriam mais de 2 bilhões e 500 milhões de onças fluídas por dia. E nada disso leva em conta a água que essas pessoas precisam para lavar, dar descarga nos banheiros, lavar roupa ou qualquer uma das muitas outras tarefas domésticas que requerem água. Fica pior. Em 2023, a população da Califórnia cresceu pela primeira vez em 3 anos. Uma combinação de crescimento natural da população e imigração legal levou a um aumento líquido de 67 mil pessoas, criando ainda mais demanda nos sistemas de água vacilantes do estado. O problema aqui é que a população da Califórnia está no fim da lista de 3 prioridades quando se trata do uso de água do estado. A Comissão de Água da Califórnia diz que 50% da água que o estado produz vai para fins ambientais. Os próximos 40% são dedicados à enorme indústria agrícola sobre a qual já falamos. Isso deixa apenas 10% para as pessoas, e elas já estão sentindo a pressão. Em julho de 2024, a Califórnia anunciou amplas restrições ao uso de água, afetando várias de suas cidades e vilas. Essas restrições são as primeiras do tipo e exigirão que os maiores fornecedores de água da Califórnia reduzam a quantidade de água que fornecem aos residentes nos próximos 15 anos. Essas regulamentações entram em vigor em 1º de janeiro de 2025, com as empresas de utilidade pública tendo que calcular a quantidade de água que fornecem com base em cada comunidade. O objetivo final é uma diminuição de 40% na água fornecida em todo o estado ao longo da próxima década e meia. E qualquer fornecedor de água que não atenda às metas do estado será multado em até $10 mil por dia.
À primeira vista, isso pode parecer uma política que visa mais as empresas de utilidade pública do que as pessoas, mas essas empresas fornecem água para 95% da população da Califórnia. Com essas novas regulamentações, a Califórnia está tirando o consumo de água das mãos de seus cidadãos e dando controle ao nível da empresa de utilidade pública que irá impor limites mais rigorosos. Um pouco drástico, talvez, mas com o aumento das temperaturas e a intensificação das secas, ameaçando reduzir o fornecimento de água em 10% até 2040. A Califórnia agora está caminhando numa corda bamba entre saciar a sede de seu povo e manter sua agricultura viva. A crise hídrica da Califórnia não vai desaparecer tão cedo. As mudanças climáticas provavelmente agravarão a situação, tornando o estado mais seco. Adicione a isso os crescentes conflitos com a poderosa comunidade agrícola da Califórnia e a iminente reação contra essas amplas restrições de água assume uma nova dimensão. A Califórnia não está apenas enfrentando uma crise ambiental, mas também uma social. O que você acha? A Califórnia encontrará uma solução para a crise hídrica? Conte-nos sua opinião nos comentários e, como sempre, obrigado por assistir e se cuidem por aí.